Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 4. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. Se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas: Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a fazer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Adão tornou a ter relações com sua mulher. Ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Seja abençoada a leitura da palavra. Obrigado, Deus,
Temos lido, Senhor, a Escritura Sagrada. Esse texto, Pai, de Gênesis 4, sobre o qual nós vamos agora fundamentar a mensagem, ó Deus, desta manhã. Pedimos que o Senhor seja gracioso para conosco e nos abençoe. Que o Senhor, mediante o Teu Espírito Santo, ilumine o nosso entendimento e nos conceda graça, Senhor. Sabedoria e entendimento do alto, a fim de compreendermos esta palavra. Ajude-nos, Senhor, a entender o texto, ajude-nos, Senhor, a explicar o texto e aplicar o texto, ó Deus, na nossa vida. Em o nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. A noite da última sexta-feira foi marcada por um grande temporal, muita chuva que causou apreensão, medo, alagamentos e muito transtorno no trânsito em várias partes da cidade de Nova Iguaçu e na Baixada. E eu não sei se você teve a oportunidade, se estava em casa, se estava na rua, se estava voltando do trabalho, se estava voltando da igreja, mas estávamos aqui e o pessoal da ação social estava concluindo o trabalho, já a preparação das refeições, pouco antes da equipe sair para o centro da cidade, para socorrer as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Quando a chuva começou a cair, caiu pesado, caiu muito forte. Eu tive a oportunidade de dar carona para alguns irmãos que estavam na igreja, como eu disse, servindo na ação social, para que eles pudessem chegar em casa com segurança. E eu me recordo que mesmo aqui, antes de sair, antes de levar alguns deles e delas, que havia uma expectativa no coração. Além de chegar em casa, a outra expectativa era como seria o passeio do Geração 60+ no dia seguinte, porque um bom número de pessoas que estavam ali ajudando iriam ao passeio. Inclusive a Norma, que depois eu soube que não foi porque estava bem, né? Passou mal. Mas a Norma foi a última pessoa que eu deixei lá na Palhada. E tentando deixar todo mundo em casa com segurança, a estrada de Madureira parada completamente, falei, vamos aqui por trás, vamos aqui por dentro, Norma. Vamos cortando o caminho aqui por Nova Era, até que chegamos num ponto lá onde parecia um rio, e ninguém mais conseguia nem ir nem voltar. Ficamos ali quase meia hora parados, aguardando que a chuva diminuísse e a água baixasse para a gente poder seguir, mas a conversa girava em torno dessa expectativa. E amanhã, como vai ser o amanhã? Como vai ser o dia amanhã? Como vai ser o passeio? E, para nossa alegria, sábado, dia 26, como é que amanheceu o dia? Um sol lindo, né? Um dia dourado, né? Um dia ensolarado, lindo, graças a Deus. E se quiséssemos definir o que eu acabei de explicar e o que conversávamos ali, antes de sair aqui e também durante o trajeto para deixar esses irmãos, em apenas uma frase conhecida, eu diria aquela expressão que talvez alguns se lembrem: depois da tempestade vem a bonança. E poderíamos também parafrasear algumas palavras do apóstolo Paulo, dizendo: a chuva pode durar uma noite inteira, mas o sol vem ao amanhecer. Voltamos, queridos, ao texto de Gênesis. Depois da pausa que nós demos no domingo passado, quando ouvimos o pastor Luiz Cláudio da PIB, do bairro Cosmorama, e ele pregou aqui no culto da família,
culto em que também realizamos batismo nas águas. E a propósito, nós fomos muito abençoados com a ministração, com a palavra que ele trouxe. Quantos foram abençoados? Graças a Deus, o Senhor é bom. E agora nós estamos quites. Eu já havia pregado lá na PIB de Cosmorama, há alguns anos. E agora ele esteve aqui, estamos quites. Graças a Deus. Bem, gente, Gênesis 4, 1 a 26 narra um panorama da primeira família humana. E ao esboçar a história de Caim e seus descendentes, Gênesis ilustra o crescente poder do pecado sobre a raça humana. Todavia, a palavra de Deus nos ajuda a ter esperança. Apesar de estar entre os capítulos mais contundentes, impactantes, mais marcantes da Bíblia, Gênesis 3, onde paramos no domingo, dia 13 de julho, e Gênesis 4, de onde retomamos a narrativa de Gênesis hoje, não nos deixam sem esperança. Quando os portões do Éden se fecham atrás de Adão e Eva, eles não deixam de ser aquilo que Deus criou. O efeito da queda em todos nós não significa que deixamos de ser humanos. Nós continuamos, nós permanecemos à imagem de Deus, mesmo depois da queda, como nos mostram capítulo 1, versículos 26 e 27, capítulo 5, versículos 1 e 2, capítulo 9, versículo 6. Mas a nossa rebelião afetou profundamente como somos humanos. Embora não tenha afetado totalmente, não tenha mudado o que somos, conquanto imagem de Deus, o pecado, a desobediência, a nossa rebelião afetou profundamente como somos humanos. Como nós expressamos a imagem de Deus nesse mundo. Assim, Adão e Eva permaneceram casados até mesmo depois do seu pecado, e Eva, então, dá à luz 2 filhos saudáveis. E isso é significativo à luz da promessa de Deus, de que o descendente da mulher destruiria a serpente. Promessa feita lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Entretanto, a narrativa de Gênesis assume uma reversão sombria no capítulo 4, quando Caim mata Abel. A hostilidade profetizada entre a descendência da serpente e o descendente da mulher toma forma imediatamente na hostilidade do ímpio Caim, atentando contra o justo Abel, que é o que vemos aqui na primeira parte do capítulo 4, do versículo 1 ao 16, e também no contraste da ímpia descendência de Caim com a justa descendência de Sete, no capítulo 4, do versículo 17 até o final. Narrativa essa que vai, de fato, até o capítulo 5, no versículo 32. Vemos aqui, meus irmãos, uma escalada horrível do pecado de Caim a Lameque. Todavia, aqui também temos lampejos de esperança. Vamos ao texto. Versículos 1 a 16. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? Por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra, quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Me dê sua atenção, por favor. Caim e Abel são os primeiros irmãos fruto do casamento de Adão e Eva. Agora, a história é focalizada em Caim, mas o próprio texto deixa implícito que havia outros irmãos, conforme a narrativa nos mostra na sequência, nos versículos 14 e 15. Depois de matar Abel, qual é a preocupação de Caim? Ele agora tem medo de que os outros irmãos o matem. Veja, então disse Caim ao Senhor, depois de receber a maldição pela morte de Abel. Caim disse ao Senhor, versículo 13, meu castigo é tão grande, eis que eu não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra, quem se encontrar comigo me matará. Porque valia ainda naquele período o dente por dente, olho por olho. Quem tirasse a vida, pagava com a vida. Então ele está preocupado que outros irmãos vão matá-lo e vão vingar a vida de Abel. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O pecado deixou-o tão arrogante, o pecado deixou-o tão soberbo, a ponto de quando Deus pergunta onde está Abel, por acaso eu sou o tutor, eu sou o guardador da vida do meu irmão? O pecado deixou-o tão arrogante a ponto de tornar-se um assassino. Mas depois ele está preocupado de que alguém o mate, de que alguém vai tirar a vida dele. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Então, como eu estava dizendo, eles são os primeiros irmãos, Caim e Abel. Os primeiros irmãos, fruto da união, frutos do casamento de Adão e Eva. Caim é agricultor e Abel, pastor de ovelhas, como o texto bíblico nos diz. Criados para a glória de Deus, criados cada um com sua própria característica,
criados diferentes, porque não há ninguém igual no mundo. Contudo, em vez de apreciarem a vida um do outro, em vez de apreciarem a companhia um do outro, em vez de se apoiarem mutuamente em suas diferentes ocupações, em suas diferentes vocações, habilidades, dons, Caim fica com inveja de Abel. E a crise relacional entre eles atinge um ponto culminante quando um dos irmãos traz uma oferta a Deus. O texto fala de oferta, não fala de sacrifício. E muito provavelmente se referindo à oferta de gratidão a Deus. Como mais tarde nós vamos identificar talvez a oferta de gratidão em Levítico capítulo 2. Mas cada um tem a oportunidade de trazer a sua oferta a Deus. A oferta de Abel é aceita, mas a de Caim é rejeitada. O texto não nos diz a razão de uma oferta ser aceita e a outra não. A gente vai ter oportunidade de entender, de discernir essa diferença mais tarde, no texto bíblico, no livro aos Hebreus, quando o escritor aos Hebreus vai pregar este texto, e ele vai dizer que Abel ofereceu a Deus, fez uma oferta, trouxe uma oferta a Deus pela fé. Pela fé, Abel foi aceito diante de Deus. Indicando que talvez essa tenha sido a diferença da oferta de um ter sido aceita e a do outro não. Mas aqui o texto não diz. Mas Deus graciosamente diz a Caim que se ele fizer o que é certo, sua oferta também será aceita. Se ele fizer a coisa da maneira certa, se ele fizer da maneira correta, com um coração sincero, não de qualquer maneira, ele também teria oportunidade de ter a sua oferta aceita. Então o Senhor o adverte de que se não tomasse cuidado, o pecado saltaria sobre ele como um animal selvagem e o dominaria. Mas, todavia, contudo, o ressentimento de Caim se agrava. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, não era eu que estava aconselhando Caim. Não era qualquer outro pregador que a gente tenha como um grande pregador por aí da nossa história da igreja cristã, que a gente diga assim, mas é um mestre, é um profeta, é um evangelista, mas não estamos falando de nenhum homem, nós estamos falando do próprio Senhor, chamando Caim e dizendo, olha só, cuidado, guarda o seu coração, você está prestes a tomar um bote, o inimigo está espreitando a tua vida. O ressentimento dele, o ódio, a gana dele pelo seu irmão se agravou. E mesmo depois do conselho divino, mesmo depois de ter recebido a palavra de Deus, ouvido uma palavra do Senhor diretamente para ele, Caim convida Abel para caminhar em um campo. E ali, ele assassina o seu irmão. O impensável aconteceu. A família que Deus criou para ser uma fonte de companheirismo, de amizade, uma fonte de união, de paz, uma fonte de amor e alegria, tornou-se reduto de inveja, de ódio, de divisão, de assassinato.
O horror desse assassinato é tamanho, meus irmãos, que poderíamos presumir que Deus acabaria com tudo, que Deus destruísse tudo imediatamente. Mas não é isso que acontece. Deus não faz isso. Deus não dá cabo de tudo. Apesar da gravidade desse crime, da gravidade desse pecado, assim como Deus não dera cabo de tudo após Adão e Eva terem comido do fruto, mais uma vez, nós vemos a misericórdia de Deus se manifestando. Irmãos, a narrativa de Gênesis nos mostra que o pecado está escalando, o pecado está crescendo, a maldade está se agravando cada vez mais entre os humanos. O versículo 8 nos relata a monstruosidade do pecado de Caim. Ele convidou seu irmão: vamos ao campo, vamos passear, vamos no shopping, vamos fazer um piquenique, vamos nos divertir. Talvez tivessem brincado tantas vezes. E estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel. Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou covardemente. Esse primeiro assassinato se revela terrivelmente monstruoso, meus irmãos, por ter sido cometido com dolo, deliberado, com intenção. Com intenção de matar. Contra alguém que, além de irmão, era justo. Mateus 23:35, Hebreus 11:4, 1 João 3:12 vai nos dizer que Abel era um homem justo. As consequências da queda são terríveis, as consequências do pecado são pavorosas, meus irmãos. E Gênesis mostra a escalada do pecado. É claro que a Bíblia, ela ensina que para Deus não há diferença entre pecado. A mentira é tão grave quanto o roubo. A maledicência é tão séria e consequente quanto o assassinato, porque a maledicência pode matar a reputação de outra pessoa. Mas Gênesis quer nos mostrar um escalonamento na perversão humana. O capítulo 4 apresenta Caim como um pecador mais endurecido do que Adão. Matar um irmão traiçoeiramente, covardemente, é algo mais perverso do que comer um fruto proibido. Adão teve de ser convencido a pecar, convencido a comer o fruto por Eva. Mas Caim não se deixou dissuadir, nem tendo o próprio Senhor como seu conselheiro. Os versículos 6 e 7 nos mostram isso. Caim pecou e se tornou maldito. O versículo 11 mostra que a maldição proferida por Deus agora une Caim a Satanás. Versículo 11:
Agora você é maldito sobre a terra. Da mesma forma que a serpente havia se tornado maldita, a serpente nós sabemos que é o diabo, o Satanás, o acusador dos nossos irmãos. Em Gênesis 3,14, Caim agora se torna maldito. E 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 12, diz assim, vou ler o 11, para termos um contexto melhor, porque a mensagem que vocês ouviram, 1 João 3,11, a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta. Qual é a mensagem? Que nos amemos uns aos outros. E João prossegue no versículo 12 dizendo, não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que matou o seu irmão Abel? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Então, por conta desse pecado e por conta desse crime, do assassinato do seu irmão, Deus profere maldição sobre Caim. Seu tempo de graça terminou. E ele é entregue ao juízo. Enquanto em Gênesis 3, 17 a 19, a terra é amaldiçoada a ponto de não produzir seu fruto. Sem o compromisso do trabalho árduo, agora, Caim é amaldiçoado para se tornar fugitivo, sem lugar ou segurança permanente. Como diz o versículo 12 do capítulo 4, quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Que vida difícil é uma vida sem Deus. Que vida difícil, dura, triste, terrível, é uma vida longe do orvalho da bênção, longe da graça, longe da presença de Deus. Mas foi essa a vida que Caim colheu pelas escolhas que fez. No versículo 13, ele poderia ter se arrependido, mas ao invés de se arrepender, Caim responde com autopiedade. Ao invés de se arrepender do seu pecado contra Deus e contra o seu irmão, ele está pensando em si. Ele está pensando em como as pessoas vão tratá-lo. Foi corajoso para matar covardemente seu irmão, mas ficou com medo de ser morto pelos outros membros da família. Ele teme exposição física e social, mas não teme o Deus que o criou. O que vão fazer comigo agora que estou condenado a andar por aí errante, fugitivo, para aqui e para ali, sem destino? E é impressionante, meus irmãos, como Deus ainda atende
a oração de Caim, a súplica desesperada, mesmo de alguém que está debaixo de maldição e juízo. Ainda assim, Deus atende. Versículos 13 a 16. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, da tua presença terei de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra, quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não vai ser assim. Se alguém te matar, vai ser vingado. Você vai ser vingado, a sua vida vai ser vingada 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Que Deus tão cheio de graça é o nosso Deus, meus irmãos. Meu Deus. E rapidamente, que implicações isso tem? Apesar da queda, nós continuamos refletindo a imagem de Deus nesse mundo, meus irmãos. Gênesis mostra que o pecado não apenas continua existindo nesse mundo, mas ele se agrava cada dia mais. Da desobediência à morte violenta, Gênesis quer nos ensinar que há uma degeneração moral que exige atenção, cuidado e vigilância. Se não atentarmos, nós também seguiremos nessa degeneração do pecado na nossa vida. Caim representa o coração endurecido, representa uma humanidade que se fecha para a palavra de Deus, que se fecha para o conselho divino. Deus o advertiu, mas ele ignorou. E isso ilustra como o pecado pode nos tornar insensíveis à voz de Deus e insensíveis à sua palavra. Mas nós vemos também misericórdia em meio ao juízo. Mesmo após o pecado gravíssimo, Deus responde à angústia de Caim com um sinal de proteção. O que revela um Deus que é justo, um Deus que pune com justiça, mas um Deus que ainda estende graça e se lembra de ter misericórdia. Rapidamente, vamos para a segunda parte do texto, por favor. Versículos 17 a 24. E Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. O texto nos mostra, meus irmãos,
que apesar do juízo trazido sobre Caim, a boa ordem que Deus estabeleceu para a sua criação ainda permanece. Caim se casa e tem um filho chamado Enoque. Depois disso, constrói uma cidade e lhe dá o nome de Enoque, seu filho. Caim e sua família ainda são humanos à imagem de Deus, ainda celebram o matrimônio criado, instituído por Deus, tem a bênção de Deus na procriação, estão aí gerando filhos, se casando e gerando filhos, demonstrando que eles ainda carregam a imagem de Deus. Mas a história demonstra claramente, irmãos, que humanos agora, depois da queda no pecado, eles têm uma capacidade terrível de se meter em confusão, de se meter em encrenca, de desencaminhar sua vida. A vida familiar e outras dádivas de Deus, elas podem se tornar fontes de dor, de vingança e de sofrimento depois do pecado e depois da queda dos nossos pais, da raça humana. É nesse contexto que precisamos entender os acontecimentos que vêm a seguir. Caim constrói uma cidade e as pessoas começam a desenvolver a cultura em muitas direções diferentes, em muitas ramificações, como vemos aí nos versículos 17 a 22. Irmãos, a designação que usamos para descrever atividades organizadas na sociedade, como compor música, construir casas, fundar estruturas econômicas e políticas, a designação usada para definir essas coisas, para descrever essas atividades, é cultura. Às vezes, Gênesis 1, 26 a 28 é descrito como o mandato cultural, pois a tarefa humana ali ordenada de exercer mordomia real sobre a criação de Deus, inclui desenvolver o potencial não revelado da criação divina. Esse é o mandato cultural. Multipliquem-se, encham a terra, sujeitem a terra, dominem sobre a criação, governem, atuem como meus representantes neste mundo, como vice-regentes de Deus nesse mundo, como mordomos reais neste mundo. Dessa maneira, toda a criação pode declarar a glória de Deus cada vez mais como uma grande sinfonia. A mordomia real, aquilo para o qual Deus nos criou, portanto, inclui explorar e desenvolver o que pode ser realizado, por exemplo, na engenharia e na arquitetura, na agricultura, na arte, na vida familiar, na criação de filhos, ou não, no exercício da profissão, num chamado vocacional, num chamado ministerial. Deus sempre teve a intenção de que nós estivéssemos envolvidos em algum tipo de trabalho, em atividades organizadas na sociedade, nesse mundo que Deus criou. Em Gênesis 4, versículos 17 a 24, nós lemos, portanto, sobre Caim, que construiu uma cidade chamada Enoque, o nome do seu filho. Nós lemos sobre Jabal, o predecessor daqueles que moram em tendas, criam tendas e habitam em tendas e criam rebanhos. Nós lemos a respeito de Jubal, o predecessor daqueles que tocam harpa, tocam harpa e tocam flauta. Nós lemos sobre Tubal-Caim,
que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Engenharia mecânica, a construção, o desenho, a elaboração de ferramentas de bronze, ferramentas de ferro. Nós lemos sobre Lameque. Lameque era poeta, primeiro poeta nas Escrituras. Lameque escrevia poesias. Assim, irmãos, não devemos pressupor que toda essa atividade cultural resulta do pecado. Mas você está vendo? Toda a sociedade é resultante do pecado. Toda profissão, as profissões nascem a partir do pecado. Então tudo isso é mal. As pessoas se organizarem em cidades, no meio urbano, isso é mal. Não devemos pensar dessa forma, meus irmãos. Não devemos pensar desta maneira. Muito pelo contrário, essas realizações culturais, elas surgem quando homens e mulheres desenvolvem os potenciais que Deus incluiu na sua criação. Essas aspirações são boas, repito, são boas e não mais. Deus criou o mundo com o potencial humano para a atividade imaginativa, para a atividade criativa, para a atividade artística. É importante destacarmos que a atividade cultural é um modo fundamental de podermos servir e glorificar a Deus também. Não glorificamos a Deus só com as atividades desenvolvidas na obra, na igreja. Nós também glorificamos a Deus no cuidado da casa, na criação dos filhos. Cozinhar pode ser uma atividade que glorifique a Deus. Lutero ensinou a respeito disso, o reformador. Cozinhar e educar os filhos pode trazer muito mais glória para Deus do que levantarmos as mãos somente no domingo na igreja. Se estivermos levantando as mãos com o nosso coração cheio de ódio e ressentimento. Podemos cozinhar com um coração puro e adorarmos a Deus enquanto cozinhamos, enquanto cuidamos da casa, e podemos estar na igreja com o coração cheio de amargura, dizendo: eu odeio aquela irmã porque ela foi reconhecida no ministério e eu não. No contexto de Gênesis, no entanto, nós somos lembrados de que seres humanos pecaminosos, eles usam essas atividades culturais de maneira imprópria. É errado pensar que o propósito divino para a criação é que ela deveria ser somente um parque rural, um parque primitivo. A intenção de Deus para as cidades é que elas também sejam desenvolvidas. A urbanização não é necessariamente má, embora haja pecado nas cidades, mas há pecado também no interior, há pecado também na zona rural. Uma coisa não é boa apenas porque está na roça, e é ruim porque está na cidade. Da mesma maneira, não é bom só porque está na cidade e é ruim porque está na roça. O pecado pode estar influenciando a vida de pessoas em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Mas Deus tem intenção que as cidades também sejam desenvolvidas. Deus pode ser glorificado nas cidades, assim como Ele pode ser glorificado no interior. Porém, o fato de ser Caim o projetista e o criador da primeira cidade
nos alerta para a possibilidade da corrupção da intenção, da corrupção do desejo inicial de realizar esse projeto. Cidades também podem ser lugares de miséria e opressão. Lembremos, Deus amaldiçoou Caim dizendo: você agora vai ser maldito, você vai andar por aí sem destino, errante, sem lugar certo, sem lugar seguro. E o que Caim faz logo em seguida? Eu vou construir uma cidade. Isso deveria soar suspeito? Deus o amaldiçoa dizendo: você agora não vai ter paradelo, você vai andar por aí errante. Mas ele diz: não, eu vou provar o contrário, eu vou fazer o contrário, eu vou contrariar o que Deus disse. Deus tinha dito para ele: guarde o seu coração, o pecado está do lado de fora do teu portão, pronto para dar um bote em você. Mas ele não ouviu a palavra de Deus e deixou o pecado dar um bote nele, foi lá e matou o seu irmão. Agora Deus diz que ele vai ter que andar por aí errante, mesmo que com uma marca, para que ninguém o mate. Mas ele vai lá: não, eu não vou. Eu vou construir uma cidade. A pergunta é: até que ponto e de que maneira a inveja e a ira de Caim afetará a vida urbana na cidade chamada Enoque? E ao redor dela? O desenvolvimento cultural da cidade, meus irmãos, assim, começa em si mesmo potencialmente uma realização boa do mandamento da humanidade para exercer mordomia sobre a criação, mas ele começa com um homem que mostrou o seu desprezo pelo governo de Deus. A primeira cidade nasce com esse espírito de alguém que desprezou o governo supremo de Deus na sua vida. Vamos seguir. A poesia também é uma dádiva de Deus extraordinária. E a Bíblia, ela contém muitos cânticos e poemas que desenvolvem a beleza e o poder da linguagem em obediência à ordem de Deus. Como eu disse, Lameque é o primeiro poeta na Bíblia, versículos 19 a 24. Mas no seu poema, a dádiva divina da poesia foi distorcida, foi deturpada, foi tornada em um instrumento para ameaçar com vingança e violência. Ele diz: Ada e Zilá, as esposas dele. Belo fez uma poesia para a esposa, embora está errado porque eram duas. Já contraria o que Deus tinha estabelecido, que era uma união monogâmica no Éden. Lameque já está dizendo: eu vou contra o que Deus determina. E ao invés de uma união monogâmica, ele tem duas mulheres. Ada significa joia, procurou uma joinha. Zilá significa melodia. Ele procurou uma joia e uma melodia, mas contrariou a palavra divina. Mas ele continua: Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou.
Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. O que ele está dizendo aqui? Deus falou para vingar Caim, caso alguém o matasse 7 vezes, mas eu vou acima do que Deus falou. E ele se coloca acima da palavra de Deus. Lameque é descrito aqui, meus irmãos, com detalhes cruentos ou sanguinolentos. Lameque é mostrado como escravo da paixão. Escravo da paixão, ele faz qualquer coisa, então ele pode fazer o que ele quiser, ele é o padrão. Escravo da paixão, Lameque casou-se com 2 mulheres. A bigamia, por si só, representa, como eu já disse, um retrocesso da monogamia estabelecida por Deus no Éden. Mas é ainda mais significativo o apetite sanguinário de Lameque. Ele faz pouco caso da justiça, porque Deus, sendo justo, falou: não, Caim, ninguém vai te matar. Se alguém matar Caim, 7 vezes ele vai ser vingado. Mas ele faz pouco caso da justiça estabelecida por Deus. E ele demonstra que está preparado para esmagar quem cruzar o seu caminho. Dizendo: bom, vocês ouviram falar por aí da justiça de um certo Deus. Se alguém for morto, vai ser vingado 7 vezes. Mas no meu caso não. No meu caso vai ser vingado 70 vezes 7. E tudo isso mostra para nós, meus irmãos, que a sociedade estava se desfalecendo. Estava pronta para receber o juízo de Deus. E então vamos para a terceira e última parte. Versículos 25 e 26. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Esse episódio, meus irmãos, ele provê uma transição entre os 2 relatos que começam lá em Gênesis 2, versículo 4, e o outro relato que vai começar aqui em Gênesis 5, versículo 1. Os versículos 25 e 26, eles prenunciam a genealogia de Sete, que vai ser descrita no capítulo 5. Frequentemente, no final de uma narrativa em Gênesis, de uma sessão em Gênesis, há uma visão panorâmica resumida do que segue. Conforme a gente vê, Gênesis 6, 5 a 8, prenuncia o que vai começar a ser descrito em Gênesis 6, versículo 9, e vai até Gênesis 9, versículo 17. Gênesis 9, versículo 18 a 27, prenuncia o capítulo 10. Se você observar, está pertinho de nós aí. Gênesis 6, versículos 5 a 8. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, o desígnio do coração delas era continuamente mau, então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: vou fazer desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feitos. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. E aí vem aquela frase que eu mencionei, sempre começando com: são estas as gerações, esta é a Gênese, a palavra Toledó, que significa Gênese, genealogia, descendência. Vai começar a falar da
genealogia ou da geração, a descendência de Noé. Isso vai até o capítulo 9 e versículo 17. Aí no versículo 18 do capítulo 9 até o 27, vai fazer uma introdução, é um prenúncio para o que vem no capítulo 10. Aí capítulo 10 de novo, Toledó. São estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Então, voltando para o nosso textinho aí, para terminarmos, Gênesis 25, 4, 25 e 26, prenunciam o que vai falar sobre a descendência de Sete, a partir do capítulo 5 e versículo 1. Então, havendo traçado a linhagem de Caim por 7 gerações, a narrativa recua no tempo para se reportar ao nascimento de outro filho de Eva, chamado Sete. E o texto é claro em dizer para nós que ele é um substituto de Abel, que foi morto. Diz isso? Adão tornou a ter relações com sua mulher, ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Isso diz alguma coisa para nós, uma continuação da linhagem redentora. E Sete vai casar e vai ter um filho, e ele vai pôr o nome desse filho de Enos. E a partir de Enos, então, se começa a invocar o nome do Senhor. A partir de Enos, volta a acontecer aquela busca por Deus que havia lá no Éden e que fora perdida com a queda. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Isso é um marco espiritual, e essa ação sugere que a linhagem familiar de Sete e de Enos é uma linhagem como a de Abel, é uma linhagem justa, é uma linhagem diferente da linhagem de Caim, que era uma linhagem ímpia. A linhagem de Sete e de Enos é uma linhagem justa. Eu estou terminando. A família fazendo suas orações e seu louvor ao Senhor glorifica a Deus, irmãos, e não as pessoas. Os ímpios querem se celebrizar. Os ímpios querem ser glorificados, como nós vemos em Lameque, nos versículos 23 e 24. Mas as famílias dos justos, as famílias de gente piedosa, com suas orações e seu louvor, eles buscam glorificar a Deus. E temos aqui, portanto, um contraste muito claro. Caim representa o mundo ímpio, Sete representa o povo justificado de Deus. Abel foi morto. Um justo foi morto. Isso nos lembra o descendente prometido da mulher, Jesus Cristo, o justo que morreu pelos injustos. Bendito seja o nome do Senhor. E isso mantém um lampejo de esperança para nós, na narrativa bíblica. Que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado e adorado para sempre, meus irmãos, para sempre. E eu finalizo rapidamente. Não podemos achar que tecnologia e cultura substituem espiritualidade. A tecnologia, toda a habilidade, toda a cultura estava a serviço do pecado e não havia nenhuma preocupação em buscar a Deus.
Famílias devem cultivar a busca por Deus. Cultive a busca por Deus na sua casa, no seu lar, entre o casal e juntamente com os filhos. Guardemos o nosso coração e nos mantenhamos alinhados com a voz de Deus, com a palavra do Senhor. Assim como Sete deu continuidade ao plano redentor, Deus também nos chama a viver como parte da semente da mulher, como representantes de Deus neste mundo, como testemunhas do Evangelho de Cristo neste mundo. As pessoas que estão lá fora, vivendo impiamente, podem ver a luz de Deus na nossa vida. E podem ouvir o Evangelho de Cristo através de nós. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos use. Oremos, curve a sua cabeça. Senhor, com temor diante da Tua palavra, diante de Ti. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ouvir a mensagem esta manhã mais uma vez. Ajuda-nos a fazer as escolhas certas. No meio de tantas vozes e de tantos caminhos que se nos apresentam nesta vida, ajuda-nos, Senhor, a perseverar no único caminho, na única verdade que conduz à vida. Guarda o nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Livra-nos da tentação, da autonomia, de nos tornarmos o padrão para nós mesmos, de seguirmos a nossa voz, a nossa vontade, e não a voz e a vontade de Deus. Perdoa os nossos pecados, livra-nos do mal, em o nome de Jesus. Amém.